Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula do curso de Redes de Computadores do canal da ABDHTech e nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de comutação de dados. Inicialmente eu ia fazer apenas um vídeo sobre esse conteúdo, só que ficou muito extenso e eu acabei dividindo ele em mais partes. Então essa aula é a parte 1 sobre esse conteúdo e em breve eu vou postar a continuação. Comutação é o processo de interligar dois ou mais pontos para realizar uma troca. Em telecomunicação, comutação é a operação que faz conexão entre dois circuitos, estabelecendo uma comunicação temporária entre duas ou mais estações. A comutação em uma rede de comunicação, ela se refere à alocação dos recursos da rede para possibilitar a transmissão dos dados pelos dispositivos conectados. Para maior viabilidade de comunicação entre um grande número de pontos, que surgiu a rede de comutação. Ela é um serviço de transferência de informações entre nós, ou pontos, e ela surgiu com o desenvolvimento das redes de telefonia pública. Quando as redes de telefonia pública foram crescendo, foi necessário criar a tecnologia da comutação. Antigamente, né, por que isso? Porque antigamente quando você ia fazer uma ligação, uma recepcionista conectava um cabo da sua linha até a linha que você desejava se comunicar. Ela tinha um painel que ela conectava um cabo aos terminais de entrada e saída nele. Atualmente, esse processo é igual, mas ele é automatizado pelos equipamentos de comutação. As redes, elas basicamente usam 4 tipos de comutação. A comutação de circuitos, de mensagens, de pacotes e de células. Você pode ouvir também, ao invés do termo comutação, o termo chaveamento. O primeiro tipo de comutação que nós vamos ver é a comutação de circuito. Na comutação de circuito, é formado um circuito físico real entre os dois equipamentos que desejam se comunicar. Nesse caso, os elementos de comutação eles se unem e montam uma conexão como se fosse um fio ligando os dois computadores ou as duas redes. O que acontece aqui é muito parecido com o sistema telefônico. Quando você liga para alguém usando um telefone fixo, existe um fio, um caminho que vai até a casa da pessoa para quem você está ligando. As redes de comunicação de comutação de circuitos, elas têm as seguintes características. Elas trabalham em full duplex. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Para quem não lembra ou não viu, o link do vídeo vai ficar aqui na descrição. Esse tipo de comutação, ele usa sempre o mesmo circuito, ou seja, ele usa sempre o mesmo caminho, que é a característica desse tipo de alocação de recursos. Antes de ser enviada qualquer informação, é estabelecida uma ligação física ponta a ponta entre os terminais que pretendem se comunicar. Igual aqui na imagem, né, tem um telefone, o caminho verde aí, de ponta a ponta, ligando no outro telefone. Quando você faz uma ligação, aquele tempo que o telefone leva para tocar depois que você discou o número, é esse tempo que o sistema está procurando pela conexão física e aí o sinal da chamada vai se propagar pelo trajeto para ser reconhecido. Nessa imagem aqui, nós temos os dois pontos que desejam se comunicar, nas pontas aqui, né, a origem e o destino. Eu não vou escrever muito não, porque minha letra é muito feia nisso aqui. E entre eles, esse meio deles aqui, estão os circuitos que estão abertos. Todas essas pontinhas aqui, ó, são os circuitos que estão abertos e prontos para receber a comunicação. Esses circuitos que estão abertos, né, cada um desses circuitos aqui, eles possuem várias conexões para poder suportar conexões simultâneas. Se não tivesse isso, não tinha como você, né, duas pessoas da mesma central fazerem ligações. Quando o usuário vai realizar uma chamada telefônica, o equipamento de comunicação ele procura um caminho disponível, igual aqui ele, né, procurou aqui o primeiro caminho e achou. E ele é formado um caminho desde o transmissor, desde o telefone de origem, até o de destino. Né? Aqui o caminho está feito aqui no desenho, na corzinha verde aqui. Se eu quisesse colocar um outro telefone aqui, eu teria que procurar outro caminho. Meu telefone
Tá meio feinho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Aí. Eu teria que procurar um outro caminho. E esse caminho, ele pode ser de vários meios de transmissão. Pode ser micro-onda, pode ser fibra ótica. Independente do meio de transmissão, a ideia é a mesma. Quando a chamada telefônica for estabelecida, vai ter um caminho entre as duas pontas que ninguém mais vai poder utilizar até que a comunicação termine. Então, se eu for com outro telefone aqui, eu não posso usar mais esse caminho aqui dele. Esse caminho aqui que já está sendo usado, ele fica impossibilitado. Nenhuma dessas comunicações aqui eu posso usar mais. Nenhum desses circuitos aqui. Então, eu tenho que procurar outro caminho. E aí, eu posso realizar a minha comunicação. Então, ó, achei um outro caminho, eu posso. Se eu viesse com um terceiro telefone, esses caminhos aqui, esse circuito aqui, que também está ligado, ele não poderia ser utilizado. A comutação de circuito, né, nas redes de comutação de circuito, os dados são recebidos na ordem em que eles são enviados. Então, e a comunicação ela é orientada à conexão. O que é isso? Quando o receptor receber a mensagem, ele vai confirmar o recebimento dos dados. E ela é determinística. Uma rede determinística é uma rede em que nós sabemos quando os dados vão chegar no destino e a largura de banda é garantida. Você pode garantir uma taxa de transferência mínima nesse serviço. A computação de circuito, ela praticamente não é mais usada para redes de computadores. Mais para frente a gente vai ver as vantagens e as desvantagens dela e vai poder entender melhor o porquê. Na computação de circuito, ocorrem 3 fases. Primeiro, é estabelecido o circuito. Antes que os terminais comecem a se comunicar, é feita a reserva do recurso necessário para essa comunicação. Então, ele separa ali qual circuito vai ser utilizado e para ninguém mais usar. Esse recurso que é reservado é a largura de banda. Depois, acontece a transferência de voz, né, depois que o circuito foi estabelecido. Acontece a transferência de voz com a troca de informações entre a origem e o destino. E, por último, acontece a desconexão do circuito. Quando a comunicação termina, a largura de banda que foi alocada, que foi reservada ali no primeiro caminho, no primeiro passo, ela é liberada em todos os equipamentos da comutação. As vantagens e as desvantagens da comutação de circuitos são as seguintes. As vantagens. Garantia de recursos. Como você aloca ali o recurso para você e mais ninguém pode usar, você tem garantia de que você vai poder utilizar aquilo. Não tem congestionamentos, né? Porque o encaminhamento é dedicado, é exclusivo, então você não vai ter congestionamento na rede. Só acontece disputa pelo acesso na fase de conexão, na primeira das 3 fases, no estabelecimento do circuito. E você tem controle nas duas extremidades do que está acontecendo. Por outro lado, você tem até mais desvantagens do que vantagens. Acontece desperdício de banda durante períodos de silêncio, porque se você não estiver trocando nenhuma comunicação, vamos lá, você está no telefone, você não está falando, né, não tem ninguém na linha falando. Ainda assim, aquele circuito está reservado para você, para sua ligação. Não tem como fazer correção de erros nesse tipo de comutação. Pode existir atraso para estabelecer a rota de encaminhamento se todos os caminhos estiverem ocupados. Naquela imagem anterior, a gente tinha colocado ali na imagem 3 caminhos em cada circuito. Se você tiver 3 aparelhos utilizando os 3 caminhos, um quarto aparelho tem que esperar algum circuito desocupar para que ele possa funcionar. Você tem um fraco aproveitamento da largura de banda. Isso está ligado como primeira desvantagem ali, o desperdício de banda, porque a rota ela vai se encontrar ocupada durante toda a conversa, mesmo que não exista troca de informação. Então, durante todo o período de comunicação, mesmo que você não esteja realizando comunicação, quando você você iniciou a comunicação, até você fechar essa comunicação, mesmo que não esteja passando nada por aquela rota, por aquele caminho,
aquele caminho está reservado. Então você tem um aproveitamento de banda, de largura de banda muito fraco. Probabilidade de bloqueio, os circuitos podem ser ocupados muito rápido, né, porque vai ter muita gente usando. Então, os circuitos podem ser ocupados muito rápido e acontecer o bloqueio da linha. E a tarifa do serviço. Nesse tipo de comutação, a tarifa do serviço ela é baseada pela distância entre os terminais e o tempo de ligação. Por quê? Porque quanto mais distante, você vai ter que estar passando por mais, você vai ter que estar ocupando mais circuitos, mais caminhos de circuito. E você teve, né, um gasto com meios de transmissão ali também, para que você está utilizando. Né? E quanto mais tempo você ficar ocupando os recursos, mais caro você paga. Então, quanto mais distante, mais tempo você ocupar os recursos, mais caro fica a tarifa do serviço. E isso é uma desvantagem comparado com os outros métodos de comutação. O circuito dedicado ele pode ser composto por três coisas. Né? Os enlaces físicos dedicados, né? o cabeamento ali dedicado, o cabeamento ou né, a micro-onda, a frequência ali dedicada. Os canais de frequência, canal FDM, e os canais de tempo, canal TDM. Bem brevemente o que é canal FDM e TDM, porque não é bem esse o objetivo da aula. Mas FDM é a multiplexação por divisão de frequência. Né? Quando você está usando o canal FDM, o espectro de frequência é dividido em várias faixas, uma para cada transmissão ou comunicação distinta, e aqui os sinais têm que ser convertidos em analógicos. E o canal de tempo, TDM, é a multiplexação por divisão de tempo. O tempo de transmissão de um canal ele é dividido em frações de tempo. E cada transmissão recebe uma fração de tempo, é atribuída uma fração de tempo para cada uma das transmissões que estão acontecendo. E aqui, ao contrário da FDM, os sinais são digitais. Bom, aqui termina a parte 1 da aula. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, nem as continuações dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda um e-mail pra gente lá no blog. E até a próxima!